Pessoal, infelizmente, no vídeo que eu postei no YouTube, eu fui atender meu sobrinho e ficou uma falha no vídeo. Nós estávamos falando aqui da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio. Aí, de repente, eu saio dessa página e já tô nessa outra. Então, tá aqui, pessoal. A Terra, ela foi dividida tanto em linhas verticais como horizontais. As horizontais são chamadas de paralelos, certo? E essas são as principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Essas linhas vão dividir a Terra em zonas. Acima do Círculo Polar Ártico, na direção norte, né? É essa faixa de terra aqui, que é a zona polar ártica. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, você tem a zona temperada do norte, que é essa parte em verde. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, você tem toda essa faixa amarela, que é a zona tropical. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, você tem mais essa zona verde, que é a zona temperada do sul. E depois do Círculo Polar Ártico, em direção ao sul, você tem a zona polar ártica, não, antártica, né? Depois do Círculo Polar Antártico, que é o que tem no sul. Em direção ao sul, você tem a zona polar antártica. Então, isso aqui tem diferença no clima. E aqui no meio da zona tropical, em cima da linha do Equador, você ainda tem uma faixa de espaço, né, que passa por cima de oceano e de terra, mais quente ainda, que é a zona equatorial. Mas aí é fácil lembrar, porque equatorial vem de Equador. Então, no cinturão mesmo da Terra, que é o Equador, no meinho da zona tropical, você ainda tem a zona equatorial. E aqui eu fiz um esquema para você entender. Na zona tropical, o raio do sol ele chega diretamente, chega vertical sobre aquela faixa de lugar, né? De espaço, de terra, de oceano, onde passar. Dentro dessa zona, que aqui vai ter continente, aqui vai ter oceano, né? Só faixa de terra, né? Na zona temperada, esse raio já vai chegar mais inclinado. E na zona polar, ele vai chegar mais inclinado ainda. Na zona polar, tem lugares que passam 6 meses no escuro e 6 meses no sol. Só para vocês terem uma ideia da inclinação em relação aos raios solares. Então, isso vai determinar o clima. E junto com o tipo de solo e o tipo de vegetação e o tipo de fauna, você vai ter o bioma. Então, a Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical. Por quê? Porque ela fica dentro da zona tropical. É diferente de uma floresta temperada, que fica dentro da zona temperada, entendeu? Então, aí ele vai dizer que no passado ela ocupava esse território todinho e hoje, lá na página 39, está dessa forma. Hoje, assim, que isso aí é de 2016. Então, olha a diferença de como era a Mata Atlântica original e hoje, certo? Página 39. Então, ela vai dizer algumas características que ela ocupava uma grande área do litoral brasileiro, que é banhado pelo Oceano Atlântico, que por isso que ela foi chamada de Mata Atlântica, porque ela ficava toda nessa faixa do litoral que encosta no Oceano Atlântico todinho, uma grande faixa de terra. O clima varia de acordo com a região do país, então vai ter lugar que essa Mata Atlântica vai ser mais fria, tem lugar que ela vai ser mais quente, mas não é um quente seco como é aqui, é um quente úmido. E algumas árvores são bem altas, com copas. Copas, o que é copa? É a parte de cima da árvore, essa parte aqui, com copas próximas umas da outra.
Em algumas regiões do litoral, ó, aqui também diz o que é copa da árvore. Em algumas regiões do litoral, a Mata Atlântica recobre as montanhas. E essas copas dessas árvores, elas seguram umas às outras, elas se apoiam umas às outras para permanecer em pé, viu? Elas também se apoiam. Aí vocês dêem uma olhadinha na página 35, na legenda dessas fotos aí, certo? Tá bom, foi só isso que ficou faltando no vídeo. Beijos!